Graça e paz, querido. É com muita alegria que percebo em meu coração em conversar com você um pouco hoje sobre fatos normais, meios celestiais. Eu creio que os próximos minutos te abençoará bastante. Fica ligado e vamos junto comigo. Esses têm sido dias, irmãos, onde estamos nos deparando com situações jamais vistas anteriormente, mas para cada situação jamais vista anteriormente, eu creio que também Deus tem soluções que jamais foram vistas anteriormente. Para garantir isso e para minha alegria e para a sua alegria, a palavra de Deus está à nossa disposição, está operando por nós, trabalhando por nós nesse exato momento. E eu quero, irmão, que eu e você sejamos pegados pelo espírito da fé em meio a tudo isso. Eu creio que para cada situação natural, Deus tem fatos celestiais para te suportar, para me suportar, para que venhamos a andar sempre em mais do que superabundância, se é que eu posso falar dessa forma. Então me inspira, o meu coração se inspira a trazer Marcos 11, no verso 22, uma passagem onde Cristo ele lida com uma videira. A epígrafe é a figueira sem fruto. Eu vou ler com você. Marcos 11, no verso 12, diz: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E lendo essa palavra, irmão, o Espírito Santo me trouxe uma inspiração para o versículo, aleluia, no versículo 13, que fala que não era tempo de frutos para que essa figueira viesse a entregá-lo. E eu comecei a meditar sobre isso, já escutei várias vezes esse versículo, e sabemos que existem atos proféticos, atos escatológicos que o envolvem. E por várias e várias vezes eu ficava sem entender o porquê de Cristo ter colocado essa figueira para ser amaldiçoada, conforme a Bíblia fala, se ela não entregou um fruto para ele, simplesmente um fruto. No verso 13, onde o autor Marcos chama a atenção para que não era tempo de frutos, houve algo da parte de Cristo envolvendo fé nesse momento. Existia uma situação natural, pré-estabelecida, pré-determinada a acontecer no curso natural. Entretanto, Cristo tinha uma posição celestial para com essa situação. Ele não olhou para que era tempo, ele não olhou para qual estação estava envolvida, mas existia uma necessidade profética por trás dele, e ele lançou uma palavra de fé sobre aquela videira. E sobre isso, irmãos, essa passagem, ela antecede o versículo que nos norteia enquanto igreja, Marcos 11, 23, de fato, se você ler o 21, o 22 e o 23, Cristo ele ensina sobre a base e o fundamento da fé, sobre como falar com fé, sobre como crer em fé e se posicionar em fé para que montes se movam, para que coisas aconteçam. E sobre essa proposta, irmãos, Cristo nos entrega um ensinamento de que, independente do curso natural, de como as coisas estão indo, sempre haverá uma confissão de fé que pode alterar tudo que está pré-estabelecido. Olhando para esse versículo, eu posso me fundamentar, irmãos, e crer que a minha boca e aquilo que está no meu coração pode alterar qualquer coisa, em nome de Jesus. Eu e você não podemos ficar com aquilo que a naturalidade apenas nos apresenta. Pode parecer normal, o curso pode ser natural, as coisas e as coincidências podem ser naturais, mas eu e você precisamos ficar com a perspectiva da parte de Deus sobre as coisas. Não podemos aceitar aquilo, irmãos, que está proposto diante dos nossos olhos. Não podemos ficar com o parecer final da naturalidade. Os homens, eles não possuem a última palavra. Os fatos, eles não possuem a última palavra. A nossa conta bancária, ela não possui a última palavra. Aleluia! A doença, o Covid, seja lá o que for, ele não possui a última palavra. Por mais que o curso natural esteja estabelecido, por mais que as estações, aleluia, nos levem a crer que aquilo é o destino final, eu quero te dizer nessa tarde
de que o Senhor tem outra perspectiva sobre a tua vida e sobre a minha vida. Eu quero crer, irmãos, que eu e você precisamos estar enchendo a nossa mente com a palavra de Deus, enchendo o nosso espírito com uma vida de oração pré-estabelecida, para que, em meio aos cursos naturais, eu e você entremos com a palavra que Deus tem para a nossa vida. Nós não podemos, irmãos, não devemos aceitar o último parecer da naturalidade. Eu creio, em nome de Jesus, em você se levantando com muita inspiração e pelo Espírito, trazendo decretos com a sua boca sobre aquilo que você acredita. Você não vai falar mais aquilo que a naturalidade está te colocando a falar. Eu creio em nome de Jesus que você vai falar exatamente aquilo que Deus quer que você fale. Não replique, irmãos, aquilo que Satanás está tentando fazer no nosso meio. Não replique, irmãos, não faça propaganda de coisas naturais. São listas muitas vezes. Mas eu e você precisamos estar aguçados por dentro, para saber até que ponto Deus está envolvido naquilo. O que é que Deus falaria nessa hora? O que é que Jesus falaria nessa hora? O que é que o Espírito Santo me inspira a falar nessa hora? Eu me recuso, irmãos, em nome de Jesus, a estar emprestando a minha boca para o que Satanás está querendo fazer. Eu me recuso, irmãos, a estar fazendo propagandas de situações que são falidas no reino dos céus. Não, 1000 vezes não. Eu quero te inspirar nessa tarde pela palavra de Jesus, pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus, que eu e você nos levantemos em fé e comecemos a falar o que Deus está falando, o que é que Deus está falando. Aleluia! E no versículo 11, aliás, no capítulo 11, no verso 20, o autor fala: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Verso 22, ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Esse versículo, irmãos, fundamenta a nossa vida, o nosso ministério, a nossa igreja. E muitas vezes nós lemos de uma forma romântica, mas existe vida aqui por trás. Eu não vou emprestar a minha boca para Satanás, eu não vou emprestar a minha boca para a naturalidade. Eu vou sim ser voz e eco daquilo que Deus está imprimindo em nossos corações. O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que Deus tem vontade sobre isso? O que é que o caráter de Deus imprime na minha vida para que eu fale sobre decretos sobre essa situação? Não aceite, irmãos. Nos levantemos, precisamos nos levantar como igreja, nos levantar como filhos que honram aos seus pais. Um filho que honra ao pai e falar a mesma coisa que ele está falando. Em nome de Jesus, irmãos. Eu quero crer que a sua família não chegou ao fim. Eu quero crer que doença não trouxe você até a linha de morte. Eu quero crer que a pobreza não vai nos segurar. Em nome de Jesus, que dívidas não podem nos segurar. Eu creio sim em sabedoria para administrá-las, mas também eu creio no poder da língua para atrair riquezas. Em nome de Jesus. Seus filhos estão debaixo de bênção. Minhas filhas estão debaixo da bênção. Meu casamento é um lugar de paz, é um lugar celestial. A minha casa é um pedaço do céu aqui na terra. E eu me recuso, irmãos, a estar replicando. Aleluia. Muito embora, e eu quero colocar um contraponto, nós não negamos os fatos. Os fatos, eles existem de fato. Aleluia. Mas a última palavra, ela não vem dos fatos. Ela vem dos céus. E é para isso que eu quero atrair a tua atenção nesse dia. Então, em nome de Jesus, eu quero ser réplica, sim, não de problemas. Réplicas de milagres. Eu quero ser, sim, réplica não de coisas naturais, mas de coisas sobrenaturais. Eu quero, sim, andar nos princípios da verdade da palavra e estar falando exatamente o que ela está falando, irmãos. Porque aqui é onde habita a vida. Muitos têm crido em sua vida, sua jornada de fé, decidido entregar confissões ao Senhor, falar como o Senhor está falando, agir como a palavra tem nos ordenado, tem nos instruído, e em meio ao processo, por ainda estar preso em situações e no seu próprio tempo, essas determinadas coisas não terem acontecido, elas pegam de volta aquilo que deram para Deus. E sobre essa situação eu também quero estimulá-lo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Aquilo que você lançou em fé para os braços de Deus, não tome de volta. Assuma uma posição de fé, porque coisas de fé se materializam no ambiente da fé.
E uma vez que a fé é celestial, nós não andamos mais em nosso tempo. No Cronos, nós iremos andar sempre no Kairos. Uma vez que eu quiser medir o tempo de Deus pelo meu próprio tempo, eu sempre irei lá na sala da entrega para fazer da sala de recepção, da sala de tomar de volta as coisas que eu entreguei a Deus. Isso é um princípio poderoso, irmãos. Pessoas têm ficado de fora dos atos celestiais e preferido agir de maneira natural em meio às situações, porque ao seu tempo não tem visto as suas declarações de fé acontecendo. Mas, em nome de Jesus, eu quero abrir os teus olhos para isso. Saiba que não é no nosso tempo. Uma vez que eu entreguei em fé, naquele exato momento, no meu coração eu já estou decidido que aquilo já está resolvido. Em nome de Jesus, e eu vou me comportar, eu vou falar, eu vou andar, eu vou agir conforme a entrega que eu fiz ao próprio Deus. Eu quero abrir os teus olhos para isso. Em nome de Jesus, não se anda em fé aplicando métodos naturais. Eu e você devemos andar em fé aplicando meios sobrenaturais, assumindo de que Deus pode. E Ele quer invadir todas as áreas da nossa vida. Na verdade, corrijo, não invadir, mas cuidar de todas as áreas das nossas vidas. Mas se aquela área que eu depositei, crendo inicialmente que ia funcionar, e se ao meu tempo não funcionou, eu fui lá e peguei de volta. Irmãos, dali para frente, muito provavelmente não se trata mais de fé, mas de meios naturais. Então eu e você precisamos estar atentos. Se quisermos meios celestiais, isso vai ter que ser da maneira que o Senhor escolheu para mim e para você. Mas para aqueles que realmente entregaram e descansaram no Senhor, eu tenho uma boa notícia para te dar. Aleluia, estamos juntos nisso. Não só você, mas todos nós envolvidos numa mesma confissão, crendo que aquele que nos suporta é aquele que irá nos resolver. Quando vamos ver a passagem de Cristo, os cegos se apresentavam para ele com uma perspectiva natural, de algo natural estabelecido. Ele entrava com uma perspectiva celestial. Coxos se apresentavam diante de Cristo com coisas naturais e logo Cristo se levantava com coisas sobrenaturais. Paralíticos se apresentavam de maneira natural, com coisas naturais, mas ele se levantava de uma maneira sobrenatural. Eu não achei, irmãos, em minha Bíblia, e eu creio que você também não, uma palavra de conforto da parte de Cristo para mantê-los em meio a esse cativeiro. Não. Automaticamente, para os fatos naturais, Cristo se levantava com uma perspectiva celestial e trazia solução para as situações. E eu quero crer que essas perspectivas celestiais, aleluia, irá nos envolver de uma maneira tal, irmãos, que como igreja e como filhos, iremos viver dias sobrenaturais nessa terra. E eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, uma graça sobrenatural da parte de Deus, para que você, em ambientes de oração, desfrute e creia nessa verdade. Que você saiba que o lugar onde Deus pega o fardo pesado da minha e da tua vida chama-se oração. E em meio a tudo isso, para manter o fardo pesado nas mãos de Deus, precisamos nos manter em oração. Eu quero te estimular a ter uma vida de busca, uma vida de sinceridade para com o Senhor. Uma vida de entrega plena. Não vivendo apenas nos comportamentos, mas vivendo na inspiração. Pessoas têm se levantado e o fardo tem sido pesado para alguns, porque têm procurado agradar a Deus através de comportamentos. Mas Deus não vê como o homem vê. Como está escrito em 1 Samuel, Deus vê o coração. E em meio a essa análise do coração, se é que eu posso falar dessa maneira, o ambiente da oração é o que vai revelar o teu espírito e as tuas motivações. Para você mesmo, porque Deus já sabe. Eu quero te estimular, irmãos, a você se expor para você mesmo, através da revelação do Espírito, em ambientes que o próprio Deus está envolvido. Porque eu tenho certeza que, tanto para mim como para você, Deus quer nos chamar a nos organizarmos e andarmos alinhado com aquilo que Ele está falando nesses dias. Se eu quero o método de Deus, se eu quero os resultados de Deus, eu também preciso querer o método de Deus. Então se inspira, irmão, se levanta nessa tarde de sábado.
te derrama, se consagra na sua casa, seja lá onde você estiver. Mas tenha tempos com o Senhor, tenha tempos de busca com essa verdade. Porque aí sim, fatos celestiais irão cada vez mais se manifestar em meio a coisas naturais. É possível você e eu termos medo de Deus, mas também é possível nós termos temor para com Deus. A sabedoria não vem através do medo, ela vem através do temor. E a sabedoria me leva a crer e te leva a crer de que o viver pela fé, o viver a entrega aos padrões de Cristo, fará com que eu e você tenhamos respostas celestiais para fatos naturais. Se recuse, irmãos, isso está muito forte no meu coração. Se recuse a replicar aquilo que está ao seu redor, que não esteja de acordo com aquilo que Deus está sonhando para você, com aquilo que Deus tem como vontade sobre a sua vida, sobre aquilo que Ele já escreveu na palavra. Não fique profetizando coisas ruins sobre a vida de seus filhos de forma involuntária. Não fale palavras torpes. Não fale palavras torpes sobre a vida do seu cônjuge de maneira involuntária. Não. Ande com a sua musculatura da fé contraída o tempo inteiro, a tal maneira que não sairá da sua boca aquilo que você não quer que saia, muito menos aquilo que você não quer que aconteça. Da sua boca e da minha boca, eu profetizo em nome de Jesus que sairão coisas, aleluia, que nós queremos que aconteça. Coisas que estamos crendo que aconteça. Coisas que estamos com expectativa que aconteça. Não se dê por menos. Não aceite coisas que sejam propostas, mas aceite coisas que venham oriundas através de propósito. Quem anda em propósito não aceita propostas. E essas propostas, muitas vezes, elas virão para te tirar e me tirar do prumo. Coisas lícitas, coisas naturais, coisas que se levantam. Mas os fatos celestiais, em nome de Jesus, serão o teu guia, porque a tua boca vai falar aquilo que realmente está precisando ser falado através da palavra de Deus. E que a minha boca também falará aquilo que eu estou precisando falar. Não, irmãos, nos recusamos. Não, 1000 vezes não. A palavra, glória a Deus. E uma chave poderosa, irmãos, para falar aquilo que é correto. Está escrito em Mateus 12, onde diz que eu e vocês vamos falar com a nossa boca aquilo que o nosso coração está cheio. Isso parece bobagem, isso parece rotineiro ouvir isso em nosso meio. Mas aqui é onde mora toda a perspectiva. Se para todos os fatos que se levantam, eu e você temos uma perspectiva natural, tem algo que precisamos rever. Tem algo que precisa ser revisto pela palavra de Deus. Por quê? Eu e você vamos falar fé. Eu e você vamos falar Bíblia. Se nós ingerirmos isso. É natural, isso está escrito, é um princípio da palavra. Nós vamos falar aquilo que está cheio no nosso coração. Então, para que palavras de fé saiam da nossa boca, irmãos, fé precisa estar habitando lá. Eu e você já temos a fé estabelecida em nosso espírito, mas ela precisa ser regada um dia após o outro. A nossa mente, ela precisa ser renovada conforme Romanos 12. A nossa carne nunca se converterá. Ela se sujeitará às ordenanças do nosso espírito. Então, nesse exato momento, o único combate bíblico que existe pairando as nossas vidas não é Deus contra o diabo. Não. Esse combate ele já foi vencido na cruz. O combate bíblico que está proposto para mim e para você é espírito contra carne. E quem estiver mais alimentado nessa hora é quem vai definir, é quem vai ser o Senhor das nossas palavras nessa hora. Eu não quero, irmãos, que a minha carne prevaleça diante do meu espírito. Porque se Deus é espírito, eu me comunico com Deus através do meu próprio espírito. E para isso o meu espírito precisa estar alimentado. O nosso espírito precisa estar forte e alimentado, irmãos, para que em meio a esse combate ele prevaleça. Como é para ser, conforme a Bíblia está falando. Eu sujeitarei a minha carne mediante o governo do meu espírito. E para as situações naturais que se levantam primeiramente para a nossa carne, aleluia, aí entra decretos do meu espírito para a transformação. Eu quero crer em nome de Jesus que ambientes serão mudados. Submissão à autoridade do seu espírito. A sua mente passará nesses dias, em nome de Jesus. Eu quero crer que o Espírito Santo encontrará acesso ao teu coração para liderar
as verdadeiras atitudes que eu e você precisamos ter mediante a palavra de Deus. Eu quero crer que nesses dias, onde a naturalidade tem reinado na vida de vários, na minha e na sua não, será diferente. Será conforme nós cremos, será conforme nós acreditamos. E para falar certo, precisamos crer da forma que é correta. E para crer da forma que é correta, precisamos nos sujeitar ao governo do Espírito através da sua palavra. Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra tenha te abençoado e tenha trazido inspiração ao teu coração sobre recusas. É um manifesto. Recuse-se a falar aquilo que você não quer para a situação. Fale aquilo que você quer para a situação. Fale conforme precisa ser feito e como Jesus falaria. Não importa a estação, não importa a naturalidade, não importa o curso que esteja indo, o desafio que você esteja enfrentando, mas fale transformação, fale através de inspiração, traga ao reino natural aquilo que é celestial, porque em nome de Jesus, esses são dias de poder, esses são dias de sobrenatural, irmãos. Nós temos desfrutado do sobrenatural de Deus na saúde, nas finanças, em nossos casamentos, sobre os nossos filhos, e eu creio que palavras corretas regam isso. Em nome de Jesus, não fique de fora. Pule para dentro dessa perspectiva. Creia dessa maneira. Não, eu não estou chamando você para negar, para viver uma mentira. Não é isso. Você sabe que está lá o desafio instalado, mas você não aceita pela fé. Você não aceita e você se recusa a aceitar. Por quê? Porque o preço da sua vida vale sangue. Foi muito caro, em nome de Jesus. Então não entregaremos, aleluia, o que o diabo quer e não é dele. Não. O seu casamento não é do diabo. A sua casa não é do diabo. As suas finanças não é do diabo. Seus filhos não é do diabo. Não. Recuse-se a concordar com isso através das suas palavras. Mude isso hoje, em nome de Jesus. Eu percebo de Deus e está trazendo esse alerta profético para a tua vida. Coisas sobrenaturais, ações, revelações sobrenaturais em meio a fatos naturais. Não do contrário. Aleluia! Nós não traremos naturalidade para o reino do sobrenatural, irmãos. Não é assim a equação, é ao contrário. O milagre só pode acontecer, o milagre só existe, aleluia, quando existe um impossível lá estabelecido. A porta de manifestação para que um milagre aconteça é o impossível na naturalidade. Nós precisamos crer dessa forma. Então, para cada impossível que se levanta diante dos nossos olhos, rapidamente precisamos crer que ali, sim, existe uma chave do sobrenatural para destravar isso. Creia, não se dê por vencido. Em nome de Jesus, que essa palavra te abençoe. Shalom!